Beleza, acho que tá gravando. Top. Então, o primeiro caso. Eu acho que alguém tá com o áudio ligado. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem perguntando. Então, o primeiro caso é o mais simples de todos. Que é o caso que eu tenho um tubo. Um tubo não. Não, não tô, verdade. Tô gravando, não tô compartilhando. Cara, esses dias eu tava numa aula, sexta-feira, um professor meu deu aula online. E o cara caiu por 20 minutos da chamada e ele falou que ficou dando aula sozinho. E ele só percebeu 20 minutos depois. Caos. Beleza, então esse é o caso mais simples, que é um tubo normal. E aí eu tô considerando como se fosse, sei lá, um tubo. Tô pegando uma parte do tubo, né? Tipo, imagine que tem mais coisa pra direita, mais coisa pra esquerda. Mas eu quero saber. É o caso mais simples de todos. Por exemplo, tem várias coisas que eu posso perguntar aqui. Ah, qual que é a velocidade que tá passando entre dois pontos do tubo, né? Então eu vou pegar um ponto 1 e um ponto 2 aqui. Aí coisas que eu posso perguntar: velocidade, vazão, ΔP, qual que é a perda de carga. Nesse caso aqui, eu vou perguntar qual que é a perda de carga que tem nesse tubo, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Quando fala de perda de carga, a gente já sabe, né? Tem que aplicar Bernoulli. Então, eu tenho ponto 1, ponto 2. Esse caso aqui eu vou rápido, porque é um caso simples, mas é o básico pra fazer tudo. Então, se tiver dúvida, é só perguntar. Então, beleza. Peguei essa equação de Bernoulli aqui. Então, meu ponto 1, lado esquerdo da minha equação, é como se fosse ganhos de cargas ou cargas positivas. E o lado direito da minha equação, que é depois dessa igualdade, são cargas negativas ou perdas de carga, né? Então, a equação de Bernoulli ela tem várias caras. Tem alguns que tem um HB aqui diferente. Aí o que vai mudar é que você divide por ρ ou por g. Mas eu uso essa cara aqui que eu acho que é a mais bonitinha. Lembrando que esse sigma aqui é o ρg. Só lembrando. E é isso. E aí uma parte importante também, que depois eu vou chegar no HL. Mas por enquanto vamos calcular a perda de carga. Então se eu quero calcular a perda de carga, eu quero justamente calcular o meu HL. Então aqui nesse caso, eu não vou ter HB, porque HB é um ganho de carga por bomba. Nesse caso não tem bomba. Então meu HB aqui é 0. Beleza. Eu vou dizer que no meu problema, aqui eu tenho uma P1 qualquer. Uma área 1, que é a área da seção transversal. E uma V1. E pro outro lado eu vou ter a mesma coisa, só que tudo 2, né? Uma P2, uma área 2 e uma V2. Que são as coisas que eu preciso pra minha Bernoulli. Ah, eu poderia botar um Z1 aqui também, que é a altura. Então eu sempre vou ter que ter essas informações quando eu vou calcular, usar Bernoulli. E aí, como esse é o caso mais simples, porque o Z1 é igual ao Z2, então você tem que Z1 igual a Z2. Se Z1 é igual a Z2, então quando eu passar esse Z2 pra cá, ele vai cortar com Z1, né? Independente do referencial, né? Por exemplo, se eu dissesse que esse tubo, ele tá a, sei lá, 20 metros do chão. Preciso somar esses 20 metros? Não, porque o Z1 é igual a Z2. Então, já posso cortar aqui direto. Então, o tubo tá reto a 20, sei lá, uma distância X do chão, ou ele tá encostado no chão, não faz diferença para a equação de Bernoulli. Beleza. E a outra coisa que é muito importante, beleza, a pressão não tem muito o que dizer, por enquanto. Mas agora eu quero uma relação entre as velocidades. E aí uma coisa que a gente sempre faz quando a gente tem dúvida em relação à velocidade é fazer balanço de massa.
porque o balanço de massa, ele é uma vazão, né? Então, é o fluxo que está passando ali naquele tubo. Então, se eu tenho fluxo, eu vou ter uma relação de vazão e de velocidade, consequentemente. Então, eu vou calcular o balanço de massa para as coisas que estão passando nesse tubo aqui. Porque às vezes a pessoa fica, caraca, tem perda de carga, então o fluido vai desacelerar? Não sei. Vamos fazer o balanço de massa para ver. Então, o balanço de massa, que é... Eu diria que é o primeiro passo que você faz. Você escreve Bernoulli, aí tira HB, depois corta Z se der pra cortar. Pô, fez isso? Calcula sempre o balanço de massa. Estão calculando o balanço de massa? Eu tenho aqui o fluxo. Se eu não tenho acúmulo nem perda, eu tenho aqui o fluxo de massa em 1. Tem que ser o fluxo de massa igual ao fluxo de massa em 2. Por quê? Porque eu não tenho nenhum vazamento dessa tubulação e nem fluido sendo acumulado aqui, né? Porque se o fluido ficasse sendo acumulado, sei lá, aqui no meio, ia aumentar a pressão aqui e essa tubulação ia explodir, que não é o caso aqui. Então eu sei que tudo que tá chegando aqui em 1 tem que chegar em 2. Então beleza. Então lembrando que isso é uma vazão mássica, né? Então uma vazão mássica. Se a vazão volumétrica é uma velocidade vezes uma área, a vazão mássica é pegar essa vazão volumétrica e multiplicar pela densidade do fluido, né? Pelo ρ. Acho que até aí tudo bem, né? Como os ρs são iguais, vou cortar com esse aqui. E aí nessa questão em específico, nota que a tubulação ela tem o mesmo diâmetro, né? Então a área da seção transversal vai ser igual. Então nesse caso dessa questão, como D1 igual D2, A1 igual a 2, logo, olha que coisa engraçada, V1 também é igual a V2. Então aquela impressão de que ao primeiro momento a, a perda de carga faria esse meu fluido parar, não é verdade. Por quê? Porque o que faz, na verdade, um fluido escoar é a diferença de pressão. Então, o que eu tenho que fazer para garantir que um fluido está escoando? A única coisa que eu tenho que fazer é garantir que a pressão 1 vai ser igual à pressão 2. Garantindo isso, eu consigo dizer, e fazendo balanço de massa, então eu consigo afirmar que a velocidade no ponto 1 é igual à velocidade no ponto 2. Então, um dado importante esse aqui. E aí, digamos que tivesse uma outra questão, que o diâmetro aqui tivesse aumentado, né? Então, digamos que aconteceu várias coisas aqui nesse tubo, e no final aqui dessa parte, claro, sempre quando eu vou ter uma diferença, um aumento ou uma diminuição de diâmetro, por exemplo, eu tinha botado outro caso aqui. Eu vou pegar só pegar o balanço de massa aqui pra gente copiar ele. Que seria esse caso aqui, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, e aí eu tô olhando só pro balanço de massa, né? Então, nesse caso, claramente, minha área 1 é diferente da minha área 2. E nesse caso ela é até maior, né? Então, beleza. A densidade não muda, que é o fluido incompressível. Só que agora o meu diâmetro mudou. Então eu tenho que calcular essa área. Lembrar que a área é a área da seção transversal. Então a área N, que eu vou chamar de área N, que pode ser para 1 ou para 2, ela é igual π diâmetro ao quadrado, e aí diâmetrozinho N,
que é do ponto onde eu tô calculando, sobre 4. Então, se eu fizesse, digamos aqui, não vou fazer numérico, vou fazer só teórico. Nesse sentido aqui, o meu D1 é maior que o meu D2, correto? Então, se o meu D1 é maior do que o D2, a minha área 1 também vai ser maior do que minha área 2. Então, aqui eu vou ter uma relação diferente para as velocidades. O que eu vou ter? Passando a área 1 para o outro lado, eu tenho que a minha V1 é igual a V2 vezes A2 sobre A1. Só que se meu A1 é maior do que minha A2, então essa fração ela tá diminuindo o V2, né? Porque ela é menor do que 1. Então o meu meu V1 tem que ser maior do que o V2. Pra eu poder garantir o balanço de massa. O que eu tô falando aqui? Então digamos que eu passasse o A1 pro outro lado, né? Nesse lugar aqui. Pera aí. Não tem alguém que entrar. Então, se essa razão é menor do que 1, então é como se eu estivesse pegando, sei lá, digamos que o A1 é 2 vezes o A2. Se o A1 é 2 vezes o A2, essa fração seria meio. Então, se essa fração fosse meio, eu estaria pegando... O meu V1 seria igual ao V2 sobre 2, né? Então, o V1 realmente tem que ser menor aqui do que o V2. Beleza. Só para ilustrar. E aí você pode também fazer e botar em função dos diâmetros, né? Porque fica mais fácil de calcular. Esse π e o 4 vão cortar. E aí você joga depois, porque a gente vai precisar desse V1 para jogar depois na nossa equação. Então, em função dos diâmetros, ficaria um V1 igual, eu vou fazer direto, tá? V2 sobre, aí o A2, π e o 4 vão cortar, então eu vou ignorar eles. D2 sobre D1. Porém, tem um quadrado aqui, né? Ao quadrado. Então, essa é uma relação muito útil, tá? Das velocidades também. Então, nesse tipo de problema onde o diâmetro muda, de novo, a gente vai fazer balanço de massa e vai chegar numa relação entre as velocidades do ponto 1 e no ponto 2, tá? Beleza. Então, já abordei 2 casos aí para balanço de massa. Beleza. Mas nesse caso aqui, o principal, V1 igual a V2. Então, se V1 é igual a V2, quando eu passasse para esse lado aqui, ó, V1, V2, G é igual, eles cortariam, correto? Então, se eles cortariam, então eu posso calcular agora a minha perda de carga. Digamos que P1 e P2 são dados, sei lá, tem um medidor de pressão aqui. Então eu teria que minha perda de carga é justamente P1 menos P2 sobre o gama. Aí outras coisas que ele pode pedir para você calcular. Digamos que ele não quer que você calcule a perda de carga, mas ele quer que você calcule, sei lá, a pressão. Ah, eu te dei a pressão no ponto 1. Então digamos que a pressão no ponto 1 é dada. E agora eu quero que você calcule a pressão no ponto 2. Mas eu também não te dei a perda de carga. Beleza. Mas aqui ele vai ter que te dar alguma coisa. A velocidade. Por quê? Se a gente lembrar aqui da perda de carga, ela tem 2 parcelas. Perda de carga sempre tem 2 parcelas. Uma parcela que é relativa a perdas de atrito, né, de fricção. Então, perdas por atrito.
mais a parcela que é perdas por acidente. O que são acidentes? Um joelho, uma válvula, uma entrada, uma saída, um T, essas coisas são todas são acidentes, entendeu? Então, por exemplo, digamos que eu tivesse. Alguém perguntou sobre tubo de Venturi, né? Então, digamos que eu tivesse. Tubo de Venturi não. Aquele medidor clássico. Que é um. Tubo de Venturi também é um acidente, né? Mas tem as formulazinhas lá pra calcular. Eu acho que é só pegar a fórmula e aplicar. Então, digamos que eu tivesse um tubo aqui em cima. Nossa, esse P tá me atrapalhando. Tivesse um tubinho aqui em cima. Aí outro tubinho aqui. Vou apagar isso aqui só pra mim. Outro tubo aqui. Aí ele fala, aqui tem um fluido que tá numa altura Z1. Aqui um fluido numa altura Z2. Calcule, sei lá, o ΔP. É exatamente o que a gente fez. Só que agora você vai considerar a altura. É o ponto 1 nesse topo aqui. E o ponto 2 nesse topo. E é aqui, como esse fluido tá parado aqui em cima. Aí sim, o Z1 e o Z2 vão ser zero, né? E aí você... O Z não, o V, a velocidade, desculpa. O Z ele é dado na questão, geralmente. Então a velocidade aqui em cima na interface é zero, aqui também é zero. E aí você faz a conta e calcula, assim. Bernoulli, de novo. Só tô dando uma ideia, vocês façam depois. Tem várias questões dessa aqui no Fox, na internet, tem muitas, assim. Mas voltando aqui pra essa parte aqui que é importante. A perda de carga por atrito, ela vai ser aquele F vezes L sobre D vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. E a parte de acidentes é aquele somatório de KI, que é o K dos acidentes, que são constantes tabeladas, V quadrado sobre 2G. Aqui vou botar um VI também, porque para cada acidente, às vezes você considera uma velocidade diferente da parte da tubulação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu apagar essa parte que eu escrevi, que não tem na questão. Nesse caso aqui, eu não tenho acidente na tubulação, porque eu estou considerando como se fosse um trecho de uma tubulação infinita, por exemplo. Então, eu não tenho essa parte do acidente. Então, na minha perda de carga, essa parte de acidentes seria igual a zero. Nessa questão. Então, eu ficaria só com essa parte aqui. Tá? E aí que começam as paradas, né? Ou ele te daria velocidade, tá? Então, digamos que ele me deu a velocidade aqui nessa questão. Aí, com a velocidade, eu consigo calcular o F. Correto? Só que para eu calcular o F, o que eu tenho que saber? Qual que é o regime dessa minha tubulação? Desse meu escoamento. Porque eu tenho duas formas de calcular o F. Tem essa fórmula aqui, que é pro regime turbulento, né? Então, lembrando disso. E aí, essa fórmula aqui, para calcular fator de atrito para regime turbulento, tem milhares de fórmulas. Porque essas fórmulas são empíricas. Eu peguei essa daqui, porque é o que geralmente eu uso, mas tem várias. Não quer dizer que se você usar uma diferente, vai estar errado. É só você levar na hora da prova, né? Porque vocês podem consultar. E escrevam a equação, né? Então aqui. Se eu tô vendo aqui, ó. O D é dado, que é o diâmetro da tubulação. A rugosidade também é dada. Sempre. Se ele não falar nada de rugosidade, considera 1. Tá? Beleza. O que eu não tenho, Reynolds? Quero calcular a fator de atrito. Que é esse F aqui e esse F aqui. Já tá difícil de calcular porque tem F nos dois lugares, né? Mas tudo bem. Então, beleza. Ou eu tenho essa outra fórmula, que é mais direta, mas eu preciso do Reynolds também.
Só que cadê o Reynolds? Lembrando da fórmula do Reynolds? Rho é dado, D é dado, Mi é dado. Então só precisaria da velocidade para calcular. Digamos que nessa questão a velocidade é dada. Então com a velocidade eu calcularia o Reynolds. Então digamos, vou escrever. Quero calcular P2 tendo V. E aí eu já sei que V1 é igual a V2, então os dois são igual a V. Então o que eu faço? Calculo Reynolds com a velocidade. Calculei Reynolds. Aí se eu calculei Reynolds, eu consigo determinar o regime, né? Então calculei Reynolds. Determino o regime. Se eu determinei o regime, eu consigo dizer qual fórmula que eu vou usar para calcular o F. Correto? Tem essas duas. Então depois disso, eu volto aqui. Calculo F. Calculei F, fator de atrito. Vou jogar em uma dessas equações e depende de qual regime você tá. Geralmente vai ser turbulento, raramente laminar. E aí o que eu faço? Venho aqui e calculo minha perda de carga. Calculo perda de carga. Beleza. E aí calculei a perda de carga. Aí eu venho aqui nessa equação, ó, como eu tenho o P1 é dado, e eu consigo calcular o HL. Então, para calcular o H2, o P2 seria P2 igual. Aí HL vezes gama, né? E aí, se eu jogasse pro outro lado, seria menos P1, né? Multipliquei para lá, seria menos P1, aqui teria um menos. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Não, vou botar assim, depois eu multiplico. Então, multiplicando tudo por menos 1, aqui ficaria um mais. Aqui ficaria um menos. Beleza. Então, seria essa equação. E aí, eu volto aqui. Então, depois de calcular a perda de carga, calculo P2. Beleza. Aí, já vou dar a diferença de quando a tubulação não muda de diâmetro para quando ela muda. Cadê? Quando minha tubulação muda de diâmetro, eu tenho um acidente aqui no meio. Então, se eu tenho esse acidente, essa parcela aqui não vai ser mais nula, né? Então, eu vou ter esse KI, esse somatório de KI. Mas naquela questão, eu só tenho um acidente. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso botar o V2, V ao quadrado, né? Sobre 2G em evidência. Isso aqui fica F L sobre D mais somatório de KI V2 sobre 2G. Em tese, poderia fazer isso. Só que acontece. Como nessa questão aqui, a velocidade nessa área aqui é diferente da velocidade nessa área, como que eu faria, tá? Eu ia calcular a perda de carga do ponto 1 até esse ponto 3 aqui, que seria o ponto 3, tá? Então, eu faria Bernoulli aqui para essa parte. Tum, fiz. Porque a velocidade aqui é constante. Então, ficaria essa equação da perda de carga aqui para a parte 1, mais essa equação para perda de carga para a parte 2.
que seria onde a velocidade muda, né? Então eu teria um Bernoulli para essa parte, em relação a uma V1, e eu teria um Bernoulli para essa parte aqui, em relação ao V2. Note que eu consigo colocar o V1 em função do V2, ou V2 em função do V1 também, se eu tiver a relação dos diâmetros, beleza? Então eu faria Bernoulli para as duas partes, calcularia a perda de carga nessa região, perda de carga nessa região, e aí depois eu acrescentaria o acidente na perda de carga. Por quê? Dependendo da tabela que você usar, ou da relação que ele der, ele pode dar que esse acidente está em relação ao V1, que é a velocidade antes do acidente, ou em relação ao V2, que é a velocidade depois do acidente. Então, se você faz um Bernoulli nessa região inteira aqui, tu pode acabar se confundindo e usando que as velocidades são todas iguais. Isso é perigoso, porque não é. Isso não é verdade. E então eu faria assim, fazer um Bernoulli para uma parte, um Bernoulli para outra, somaria para perda de carga, né? Somaria os dois, depois colocaria esse acidente. Geralmente esse acidente que são acidentes abruptos, eles são em relação à velocidade antes. Mas ele vai falar. Geralmente ele fala se é em relação à velocidade na entrada do acidente ou na saída do acidente. Se ele falar na entrada do acidente é V1, se ele falar em relação à saída do acidente é V2. Beleza. Se tiver pergunta, não tô vendo. Boa noite, boa noite, boa noite. Uhum, sim. Tu diz por conexões? Uhum, acho que isso é a questão. Então, quando tiver, os acidentes estiverem no meio, era uma questão que tinha dividido meio que em quatro, né? Uhum. Não, aí você, é porque ele já dá um K nessa questão, ele dá o K dessa conexão. Então você já usa como se fosse uma coisa só, entendeu? Mas aí você tem um K para essa entrada aqui, e você tem um K pro bucal também, né? E um K pra saída. Então tem que ficar ligado nisso só. Beleza. Aí esse aqui seria o outro caso, que a única diferença que teria aqui seria que aqui tem diferença de altura, né? Então aqui eu tô numa Z1 e aqui eu tô numa Z2. Então eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente, porém considerando as alturas. Não vai mudar muita coisa, né? O que vai mudar? Vamos pegar essa equação aqui, ó. Então, eu teria aplicando Bernoulli aqui sem tirar as alturas, né? Se eu fizer balanço de massa, como a área não muda, de novo V1 vai ser igual a V2. Então P1 gama. Vou passar o P2 lá pro outro lado também, tá? Então vai ficar P1 menos P2 mais Z1 menos Z2, que você pode chamar de delta Z. Aqui não tem nada. E isso aqui seria igual a minha perda de carga. A única diferença que teria. Teria esse termo aqui de Z1 mais Z2, tá? Não tem muita diferença, não. Aí, geralmente, quando ele bota com essa elevação, ele pede pra você calcular a pressão, a nova pressão. Ele não pede pra calcular a perda de carga, geralmente. Mas isso aqui é muito difícil de cair na prova, né? Mas, assim, pode cair na prova o quê? Várias paradas dessa, né?
E aí qual que é a tensão? Você tem joelhos aqui também. Então na hora que você estiver calculando, se ele pedir para calcular a perda de carga, se você tiver que calcular a perda de carga em algum momento, pedir para calcular a pressão, aí você tem que vir aqui como a gente fez, calcular a perda de carga. Então aqui de novo você vai ter acidente. Só que como você tem que esses joelhos aqui são iguais, então nessa parte do acidente você vai ter 2K do joelho, que ele vai dar também. Eu acho que no Fox não tem. Então ele provavelmente vai dar. Vezes a velocidade, quadrado, sobre 2G. Então ficar só atento nessa parte aqui, tá? Perfeito. Esse era outro caso que eu queria falar. E aí, claro, quanto mais joelhos eu tiver, a única coisa que vai mudar, se eu tenho 6 joelhos, aqui eu vou ter um 6, né? Um 6K. Então não muda muita coisa no problema, assim. Às vezes ele bota uma tubulação fazendo várias voltas. A única coisa que vai mudar é isso. Não se espantem. Beleza. Opa. Ah, pronto. Chegamos nessa ideia aqui, que também é muito fundamental, que é sobre a velocidade como aplicar Bernoulli em um tanque aberto, né? Pode ser num tanque fechado também. Mas se eu tenho um tanque fechado, a diferença de um tanque aberto para um tanque fechado é o que? É a pressão interna, né, do tanque. Se eu tenho um tanque fechado, eu vou ter uma pressão interna aqui de um gás que está sendo pressionado e ele vai ter que te dar essa pressão. Se o tanque é aberto, essa pressão é a pressão atmosférica, né? Na interface líquido-ar. Perfeito. Só você tentar isso. Então, digamos que eu quero calcular qual é a velocidade de saída da água aqui nesse tanque. Então, o que eu tenho que fazer? Aplicar Bernoulli. Pô, aonde que eu vou escolher aplicar Bernoulli? Posso aplicar aqui nesses dois pontos? Até poderia, só que... Primeiro que eu tô... Ficou parecendo até uma carinha, né? Que feliz. Mas primeiro que eu tô dizendo, nessa questão, que tem uma área 1 aqui, ó, que é gigante. Então o tanque tá propositalmente desenhado achatado, né? Rebaixado. Aqui eu tenho uma área 1 que é grandona. Vou chamar até de azão. Eu tenho esse negocinho aqui que é insignificante. Então eu posso dizer que ele é um comprimento que tende a zero. Igual não, né? Tende a zero. Então se ele tende a zero, eu posso desprezar as perdas de carga que tem nesse comprimentozinho. E aqui eu vou ter uma A2, que é uma área pequenininha. Então aqui já deu para anotar, né? Se esse L tende a zero, quando eu estiver calculando minha perda de carga, esse termo aqui vai sumir, né? Porque esse L tende a zero. Então esse termo vai sumir. Vai ficar o termo do acidente. Por que acidente? Porque eu tenho uma redução aqui de área, né? Entre essa seção e essa seção. Então sempre que eu tenho redução de área, entradas ou saídas, isso são acidentes. Então beleza. Então se eu quero calcular a velocidade, vou aplicar Bernoulli. Cadê meu Bernoulli? Tem ele aqui em cima. E onde eu vou aplicar Bernoulli? Pô, eu vou aplicar Bernoulli nos pontos que eu sei alguma coisa. Se eu sei aqui em cima a pressão, então eu vou aplicar aqui. E eu sei aqui também na saída a pressão. Se está saindo para a atmosfera, a pressão aqui é igual a pressão aqui, que é a pressão atmosférica, né? Então o ΔP aqui, no caso, ele se dá entre relação na altura do tanque, né? Por isso que o fluido sai, porque tem diferença de altura. Se tivesse aqui, não tivesse diferença de altura, e as pressões fossem iguais, ele ia parar de fluir. Mas beleza. Ignorando isso, vamos calcular. Então, tenho que P1 igual a P2, que é igual a PTM. Tem que botar aqui 1 e aqui 2.
Beleza. Aí aqui eu vou ter uma altura, né? Um Z1. Vou ter essa alturinha aqui, ó. Z2. Eu botei no meio, né? Estrategicamente. Só pra fazer como se fosse a média. Então, Z1, Z2, que são obviamente diferentes, não são iguais. Que é justamente isso que vai fazer o fluido escoar, correto? Então, beleza, não tem bombas. Se P1 é igual a P2, quando eu passar pra cá, P1 vai cortar com P2. O avião tá passando perto. E aí, tem um argumento que é muito interessante e forte, que é o argumento de um regime pseudo-estacionário. O que é um regime pseudo-estacionário? Galera que talvez já tenha feito a transmassa, talvez vai lembrar desse termo. Que é o quê? Cara, eu tenho um fenômeno que ele acontece de maneira tão devagar, mas tão devagar, que se eu pegar um intervalo de tempo muito pequeno, é como se ele tivesse parado, né? Então, por exemplo, imagina. Não sei se vocês já viram aquele sorvete dos chineses, que eles inventaram um sorvete que demora, sei lá, horas pra derreter, um negócio assim bizarro. Então, se eu pegar, tipo, num tempo muito grande, obviamente, aquilo vai tá derretido, ter virado uma poça. Só que se eu pego, sei lá, 2 minutos, o sorvete tá inteiro, tá intacto. Então, naquele intervalo de 2 minutos, é como se tivesse é, parado, como se o sorvete não estivesse derretendo. Outro exemplo que a gente pode dar, imagine que você pegou uma roupa e estendeu no varal, uma roupa molhada. De preferência, uma roupa bem molhada. Claro, se você tiver naquele sol de verão de 50 graus, aquela roupa vai secar rápido. Mas imagina que a gente tá no clima de hoje, chovendo. Imagina que hoje estivesse chovendo, né? Hoje não tá, mas no clima frio, que estivesse chovendo, você pega aquela roupa toda molhada, você coloca no varal. Se você voltar daqui a 5 minutos, aquela roupa não secou nada. Absolutamente nada. Aquela roupa vai demorar pelo menos um dia pra secar. Então, se você pegar do intervalo de um dia, claramente aquele regime não é estacionário, porque o estado daquela roupa mudou. Mas se eu pego de um intervalo, sei lá, de 5 minutos, que já é um intervalo consideravelmente grande, ou de 15 minutos, ou de até 1 hora, aquela roupa não secou, ou mudou pouca coisa. Então eu poderia considerar nesse intervalo um regime pseudo-estacionário, porque o fenômeno daquele corpo não se modificou nesse pequeno intervalo de tempo. E é justamente isso que a gente vai considerar aqui. Imagina que como esse meu reservatório, ele é gigante, ele é muito grande, e esse furo aqui é um furo pequeno, em relação a, claramente aqui a área do meu tanque, eu sei que esse volume aqui, 1 hora ele vai baixar. Se eu não repor esse líquido que tá aqui, esse fluido, esse nível vai baixar. Só que esse nível vai demorar tanto para baixar, porque tem uma relação de área aqui muito grande, que é como se ele não estivesse abaixando. Se eu olhar daqui a 2 horas, ele não vai estar baixando muita coisa. Então eu posso considerar que essa velocidade aqui, ó, V1, ela tende a zero. Se eu considerar esse regime pseudo-estacionário. Então, se ela tende a zero, ela é aproximadamente zero. Perfeito? Outra maneira de eu olhar isso. Pô, tu não me convenceu. Vamos olhar matematicamente, então. Então, digamos que a massa, o fluxo de massa, né? Era pra ser um ponto isso aqui. Pronto. Novamente, porque eu não tô tendo geração. Então, já vou desconsiderar os rows, porque eles vão cortar. V1 a 1. Então, se eu tenho que esse A1, ele é muito grande, se o A1 é muito grande, se o meu A1 é muito grande, quando eu fizer meu balanço de massa, a parte da velocidade ela vai ser irrelevante, insignificante pro meu balanço de massa. Então é como se aqui ela realmente tendesse a zero,
Então essa parte da velocidade ela não vai ser relevante, porque imagina que eu peguei uma velocidade muito pequena e multipliquei por uma área muito grande. Claramente, o termo da área é o que faz esse balanço de massa aumentar. Então eu poderia também pensar dessa forma, né? Ou também, então, se o A1 é muito maior do que A2, passar o A2, o A1 pra cá, o A2 pra lá. Outra forma de pensar. Se o meu A1, eu sei aqui, né, pelo meu problema, que ele é muito maior do que A2, então, se A1 muito maior. E aí são condições que a gente tem que prestar atenção, né, quando a gente vai aplicar essas suposições, né? Digamos que o A1 fosse próximo de A2. Então essa vazão seria maior e claramente eu não poderia aplicar isso aqui que eu tô falando. Mas digamos que eu tenho um A1 muito maior do que A2. Então essa fração aqui ela é muito positiva. Então eu teria também que um V2 é muito maior do que o V1. Então se V2 é muito maior do que V1, eu posso desprezar V1 na minha equação. Porque não acrescenta grandes coisas. Beleza. Isso tudo para dizer que o V1 pode ser considerado zero e eu posso cortar ele aqui. Por causa desse regime pseudo-estacionário. Então, se eu quero achar a velocidade, então na verdade eu quero achar a velocidade de saída. Então V2 ao quadrado igual. Aí vou passar o HL pro outro lado. Z1 e o Z2 também, né? Menos Z1 menos Z2 2G menos HL. Só que o que? Nesse meu problema, o que eu falei? Como o Lzinho é muito pequeno, essa parte aqui some da perda de carga. E aí fica só a perda de carga por acidente. Então esse HL, ele é igual KI, que é a escada saída, né? V2. Então ainda dá pra simplificar mais ainda, né? Dá pra voltar esse cara pra lá. E aí fica V. Vou apagar esse 2 aqui. Que é a mesma coisa. Então ficaria V ao quadrado. 2G. Aí ficaria 1 mais K. Igual. Esses dois caras aqui. Então poderia passar 1 mais K pro outro lado dividindo. Depois eu boto ele de volta lá. Então ficaria esse caso aqui, né? Aí você tira a raiz para achar o V. O Z1 e o Z2 vão ser dados, o K também, porque é tabelado. Pronto, você calcularia a velocidade de saída aqui desse tanque. Aí qual que seria o outro caso? Esse aqui, que eu tenho que a gente chama de a válvula mais simples que existe, que é um tubo esticado. Por quê? Porque a válvula é um acidente que faz perder carga. Então aqui seria análogo, só que eu teria essa parte da perda de carga por atrito, né? Que seria essa expressão aqui. Vou até copiar essa daqui. Então teria essa parte da perda de carga por atrito. Beleza. Então digamos que aqui de novo eu quero calcular essa velocidade. Só que aqui, qual que é a dificuldade? Eu quero calcular justamente essa velocidade aqui.
Porém, eu não tenho F. Eu não tenho F. Por quê? Para eu calcular o F, eu preciso da velocidade, né? Porque eu preciso do Reynolds e o Reynolds depende da velocidade. Então, como que eu vou calcular aquele F se eu tô querendo achar a velocidade, mas eu preciso dela para calcular o F? Difícil, né? Então, o que eu vou fazer? Se ele não falar nada, você vai ter que fazer dois casos, tá? Se ele não te der velocidade, o correto, é eu fazer dois casos. Um caso em que eu considero um regime turbulento e um caso que eu considero um regime laminar, tá? Pô, e como é que eu vou saber no final qual que é? Quando você calcular o Reynolds vai te dizer no final. Então, por exemplo, se o Reynolds der menor que 2.000, eu sei que o regime é laminar. Se o Reynolds der maior do que 4.000, eu sei que o regime é turbulento. Se ele der intermediário ali, aí provavelmente tem algum erro ali de contas, mas se desse já maior do que 2.000, eu já ia usar a expressão do turbulento, porque essa região intermediária é muito mal definida. Tem expressões para ela também, mas eu acho que Márcio nem chega a falar disso. Mas tudo bem, se passasse de 2.000, eu ia considerar que o regime é turbulento e acabou. Mas na verdade seria um intermediário. Então o que eu vou fazer? Eu vou modelar todo esse problema em função da velocidade. Tem duas maneiras de fazer. Beleza. Ah, fiz tudo que eu tinha feito até agora. Bernoulli. Cadê Bernoulli? Bernoulli vai ficar diferente aqui. Vou pegar a partir daqui. De Bernoulli eu vou ter isso. Esse resultado aqui, que é igual o da questão anterior. Deixa eu ver esse cara pra cá. Só que aí eu vou precisar calcular agora a perda de carga nesse tubo aqui, esticado. Então, beleza. Então, o que eu vou ter? Que é a perda de carga. Vai ser essa expressão aqui, né? Então, a parte de atrito e a parte de acidente. Então, a parte de atrito é essa daqui. E a parte de acidente é esse acidente aqui, onde eu tenho uma diminuição de área. E o acidente de saída. Então, aqui eu teria dois acidentes, tá? Beleza. Então, essa parte do cair ficaria como? Ficaria K. Vou chamar K de entrada. K de ente. Mais o K da saída. Ah, se ele não me der o K da entrada, nem o K da saída. Aí você considera que é uma diminuição abrupta. E K para diminuição abrupta é meio, tá? Então, cada entrada mais cada saída. E aí eu sei que essa velocidade aqui nesse tubo, fazendo balanço de massa. Então, novamente, faria balanço de massa aqui, para saber qual que é a velocidade nesse tubo. Tu vai ter que a velocidade aqui é uniforme, né? E você sabe que a velocidade aqui é zero, logo é o mesmo V. Sobre 2G. Então essa parte de... Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Não, deixa por aí. Essa é a parte de acidente. Então para calcular, essa parte não muda, independente do regime. O que muda, dependendo do regime, é isso aqui. Então vou abrir em dois casos. Laminar. E turbulento. Como eu disse, quase nunca vai ser laminar. Então, pô, não tenho tempo de fazer. Cara, considera mais complexo.
Considera que o regime é turbulento e faz as contas. Pô, deu tempo de eu fazer, sobrou tempo. Ah, pô, vai ficar bonito. Tenta outro caso. Mas geralmente vai ser Reynolds turbulento. Beleza. Porque eu vou ter expressões de F diferentes, né? Dependendo do regime. Tu já tinha deixado anotado aqui só pra facilitar a minha vida. Pronto. Troquei aqui, né? Então vou trocar aqui também. Pronto. Beleza. Então, pegando Reynolds. Rho V D sobre Mi. Rho, D e Mi são dados. Qual que é a minha incógnita? V. Então o que eu vou fazer? Vou substituir. Eu vou fazer pro turbulento, tá? Mas é a mesma coisa nessa maneira de fazer é a mesma coisa pro laminar. Então eu vou fazer, vou pegar o Reynolds e vou jogar aqui. Então vai ficar. Eu não gosto dessa forma. Eu vou jogar tudo pro outro lado e botar igual a zero. Então 1 sobre F, raiz de F no caso, mais 2 log desse cara sobre D. Isso aqui é rugosidade, né? 3,7 mais 2,51 sobre Rho V D. Aí eu me vou passar aqui pra cima. Isso aqui é igual a zero. Beleza. Falta um F, né? Falta um raiz de F. Aí o que eu teria que fazer aqui? Isolar esse F. Botar esse F em função de V. Isso aqui, esse modo é se você tem a calculadora braba. Que é a calculadora que tem solver. Que ajuda muito na hora da prova. Então, digamos que eu vou isolar esse F. É que eu vou fazer. Vou pegar. Por isso que eu botei igual a zero aqui. Vou pegar esse F. Pegaria esse F. E aí, esse F seria uma função. Um F em função de V. Não vou fazer a conta. Tentem fazer depois. Porque isso aqui vai dar. Tu vai ter que levar ao quadrado. Enfim, vai ficar feio. Ah. Não, vou ensinar a fazer na mão depois. Vou, eu vou ensinar a fazer na mão. Então aqui bota um F em função de V. Aqui ficaria a mesma coisa, né? Se substituísse por Reynolds. Também ficaria um F em função de V. E aí esse F em função de V. Aí eu venho aqui e jogo nesse F da perda de carga. Então achei um F em função de V. Vou jogar esse F em função de V nessa expressão. Note que só estou ensinando como é que fazer. Não vou fazer porque não vai dar tempo. Então vou jogar nessa expressão. Quando eu jogar o F em função de V nessa expressão, toda essa minha expressão vai ficar em função da velocidade. Então eu vou ter a parcela da perda de atrito em função da velocidade e a parcela da perda de por acidente também em função da velocidade. Então isso aqui vai ficar, quando eu jogar, isso aqui na verdade vai ficar, quando eu jogar o F em função de V aqui, vai ficar uma constante, vou chamar de um C1, você tem que calcular esse C1, mais o C2, que é justamente o somatório dos KIs,
Aqui vai ficar um V alguma coisa. Tem que fazer a conta. Às vezes não fica um V ao quadrado. Eu lembro que teve uma questão que eu fiz, que aqui ficava um V elevado, sei lá, a 0,3, sei lá, um negócio assim, tipo, muito feio. Aí depende da questão ali, das hipóteses que você vai fazer na questão. Então vai ficar um V elevado sei lá, um N, que você tem que fazer a conta. Aqui não vai mudar, né? Porque aqui, se vocês tiverem sorte, vai dar um polinômio quadrado, vai ficar bonito. Mas se vocês não tiverem sorte, vai ficar um bagulho feio. E aí você vai ter que jogar. Beleza, essa aqui é minha perda de carga. Tá tudo em função da velocidade, por enquanto. Vou pegar a minha perda de carga e vou jogar nessa expressão de Bernoulli. Vou jogar nessa expressão de Bernoulli. Então, vou ter que minha V quadrado 2G. Ah, eu posso pegar esse 2G e botar na C2, tá? Vou fazer isso. Porque 2G é constante. Ou posso cortar aqui depois, como vocês preferirem, mas eu vou fazer assim. Então, vou ter que minha V ao quadrado sobre 2G igual. Vou botar delta Z, escrever menos uma perda de carga, que é a função da velocidade. Então, um HL, que está em função de V. Novamente, não estou calculando, calculem. Beleza, vou jogar tudo para o outro lado. Então, V2 sobre 2G menos ΔZ. Lembrar que esse ΔZ é negativo, porque é Z1 menos Z2. Então, um ΔZ negativo com menos vai dar uma coisa que é positiva. Mais a perda de carga em função da velocidade igual a zero. Beleza? Então, toda essa minha expressão, que é uma expressão para V, ela só tá em função de V, porque ΔZ é constante. 2G é constante. Então, se eu tenho uma calculadora que é boa, e tenho solver na minha calculadora, o que eu faço? Eu pego essa expressão que vai dar, você bota a expressão do HL, igual a zero, aí você tem que saber usar a calculadora. Cada calculadora tem um caminho para usar o solver. E aí você tem que dar um chute inicial para velocidade. Um chute inicial bom, assim, plausível, é algo entre zero. Entre zero não, né? Zero é ruim. Mas entre zero. Entre 0 e 3,5 metros por segundo. Tu não vai chutar zero, né? Óbvio. Porque senão isso aqui vai dar delta Z. Mas você tem que chutar uma coisa entre 0 e 3,5. É um bom chute inicial. E essa calculadora vai te retornar um valor de V. Que é o que você quer calcular. Aí ele vai te retornar um valor de V. Tá? Retornou esse valor de V? Não acabou a tua questão ainda. Porque você supôs um regime. Você tem que voltar. E você tem que comprovar essa suposição. Então o que você faz? Você volta, calcula o Reynolds. Ah, se você considerar o regime laminar, vai dar uma velocidade. Se eu considerar turbulento, vai dar outra. Volto, calculo o Reynolds. Calculei o Reynolds. Se o Reynolds for maior que 4.000 e eu considerei regime turbulento, beleza, minha suposição estava certa. Se eu calculei a velocidade e o regime deu menor do que 2.000 e eu tinha suposto turbulento, na verdade ele é laminar, então tá errado. Então você volta, vem aqui, depois que você fez o caso do laminar, e faz a mesma coisa. Perfeito, é isso. Ah, não tem calculadora boa. Beleza. Dá pra fazer? Dá. Vou gastar mais tempo? Provavelmente. Mas dá pra fazer, vou ensinar. Então, se eu tenho não tem calculadora boa, o que eu aconselharia? Considera turbulento. Primeiro, já começa por aí, porque provavelmente você não vai ter tempo de fazer os dois casos. Considera turbulento, e aí beleza. Então eu tenho. O que eu faço agora? Eu vou
note que das duas formas eu tenho que chutar uma velocidade. Porque eu não consigo calcular esse F aqui. Então eu vou pegar a minha expressão do Reynolds, que é a mais simples que tem. Cadê ela aqui? Essa aqui. Pra galera que não tem calculadora e quer fazer na mão. Tem o Reynolds. Vou chutar. Chutar uma V. Uma velocidade. O que eu chutaria, provavelmente? Assim, algo... Sei lá, eu chutaria 3 metros por segundo. Sei lá. Eu. Chutaria uma velocidade. Pode ser 3, 3,5. Enfim. Pode ser 3,5. 3,5 é bom também. 3,5 metros por segundo. Chutei essa velocidade, eu vou calcular o Reynolds. Chutei. Calculo. Peraí. Calculo Reynolds. Essa seria meu primeira parte da questão para resolver. Depois que você já modelou ela inteira. Chutei, calculo Reynolds. Calculei um Reynolds. Note que esse não é o Reynolds do meu escoamento. Por quê? Porque eu estou chutando essa velocidade. Calculei esse Reynolds. Então, eu vou ter que... Aí você vai ter que supor o regime. Não posso usar que laminar. Digamos que eu calculei esse Reynolds aqui e deu que é laminar. Mas e se não for? Então, vou abrir em duas suposições. Eu faria turbulento, tá? Então, digamos que eu tô fazendo na suposição do turbulento. Calcularia esse Reynolds. E aí eu viria na expressão para calcular o F. Então, a expressão para calcular o F é essa daqui, ó. Não, essa daqui. Beleza. Novamente, aí que você tem o Reynolds. Teu único trabalho seria isolar esse F para calcular ele, correto? Mas aqui é tranquilo, só tu vai fazer algumas manipulações, depois vai ter que levar esse raiz de F ao quadrado, mas sai. Dá trabalho, mas sai. Então, com esse Reynolds, você vem com esse Reynolds aqui, calcula F. Calculei F, vou vir. Nessa minha expressão aqui, vou vir nessa minha expressão, e aí eu sei que o HL é esse cara aqui. Então, o K eu vou ter. O F eu calculei aqui em cima. Então, se eu calculei esse F aqui, eu consigo agora calcular minha perda de carga, né, também. Então, com esse F eu venho, calculo uma nova velocidade. Calculo nova V. Provavelmente, vai dar uma velocidade diferente dessa que você chutou. Porque você chutou essa velocidade. Então, o que eu tenho que fazer? Volto. Recalculo V. Recalculo V. E aí repete. Repetir. Até convergir. Então, o que você vai ter que fazer?
vai ter que ficar refazendo esse processo aqui até a tua velocidade convergir. O que é velocidade convergir? Pô, refiz esse processo aqui 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes seria o ideal. Digamos que nas últimas 3 vezes a minha velocidade deu, sei lá, 5 metros por segundo, sei lá. Uma deu 5 metros por segundo, a outra deu 5,1 e a outra deu 5,11. Convergiu, pô. Convergiu, tudo falou do meio, entendeu? E aí é sensibilidade, tem que fazer até convergir. Dá trabalho. Eu falei, dá trabalho, mas dá pra fazer. Se aqui fosse. Claro, se o regime for laminar, aí você faz por laminar também. Se o regime for laminar, aí provavelmente a conta fica mais fácil. Mas tal. Tipo assim, se você vê que não tá convergindo, provavelmente você supôs o regime errado. Tem que ficar atento nisso também. Que aí provavelmente tuas contas não. Tua velocidade não vai convergir. Então é assim que faz se você não tem uma calculadora boa, mas você quer fazer a prova. E aí o que acontece também às vezes é que em vez de pedir a velocidade, ele pede a vazão. E aí você tem que lembrar que a vazão é o V vezes a área. E aí você pode botar todas essas. Vou botar vazão aqui. Você pode botar todas essas fórmulas em função da vazão. Ou você pode vir aqui no final, né? O meu V convergiu, multiplica pela área e acha a vazão. Beleza? Eu acho. Nunca tentei fazer. Mas provavelmente você pode chegar nessa expressão aqui também. E se você não tiver um solver, você talvez consiga fazer por algum método numérico. E aí tem os métodos numéricos que eu botei lá na tabela. Nunca tentei, pra ser sincero, tá? Eu sempre faço dessas duas formas. Eu chuto uma velocidade, ou eu chuto, ou eu faço assim, direto, uso solver. Ou você pode também chutar o fator de atrito. Porque aí você faria o caminho inverso. Em vez de você chutar a velocidade, se você chuta o F, eu venho aqui na expressão do fator de atrito, calculo o Reynolds. Com o Reynolds, eu calculo a velocidade, né? Aí eu vou em Bernoulli e calculo. E confiro essa velocidade. E aí provavelmente meu fator. Não, desculpa. Chuto o fator de atrito. Calculo o Reynolds. Com o Reynolds, calculo a velocidade. Jogo a velocidade na minha Bernoulli. Calculo um novo fator de atrito. Até convergir. Então, digamos que eu quero fazer de outra maneira. Não quero chutar a velocidade. Outra forma de fazer. Quero chutar o F. Chutando o F. Eita, abri um monte de coisa aqui. Chutando o F. Então, se eu chutar o F, aí muda um pouquinho a ordem, né? Aí eu vou pegar equação. Faço equação do fator de atrito. Calcular Reynolds. Com a equação de Reynolds, calculo a velocidade. Vou na Bernoulli que eu modelei. Calculo um novo F, né? Novo F. Volto. Recalculo F até convergir.
Acho que é assim, eu acho, tá? Assim, fica até mais fácil. Geralmente eu chuto F. E aí um bom chute pra F é algo aí entre 0 e 0,1. Geralmente eu chuto 0,01. Se você vê que tá demorando muito pra convergir, você pode mudar o chute inicial, né? Você pode botar ele maior ou ele menor. Porque qualquer ideia de chutar alguma coisa, você tem uma função, tem uma função aqui, sei lá, que tem um máximo, sei lá, algo do tipo. Aí eu quero, na verdade, eu quero calcular a função desse ponto, né? Que é o ponto ótimo de operação. Só que eu, sei lá, digamos que eu chutei aqui, ó. Se eu chutar muito longe da minha solução, eu vou demorar pra caminhar, para até percorrer esse caminho e acertar o ponto que eu quero. Mas se eu chutar alguma coisa que é mais próxima da solução, digamos que eu chutei aqui, eu vou estar mais perto, então vou demorar menos. Então se você vê que tá demorando. Pô, você fez a conta 3 vezes, o negócio tá dando o que a gente chama de salto, né? Um passo aqui muito grande. Cara, provavelmente você tá muito longe da sua solução. Então é melhor você chutar um novo F ou uma nova velocidade. Agora, se eu tô perto, os passos vão ser menores, né? Então você aconselha assim a ficar atento nisso também, pra tu não ficar fazendo um monte de conta. Mas vai chegar, provavelmente vai chegar. Você só vai ter que fazer mais contas, se você chutou errado. Beleza? Agora, pô, chutei, deu um negócio com a velocidade negativa. Fator de atrito negativo. Alguma coisa tá errada. Eu calculei o reino, desfez o número sem sentido. Tipo, um número 0,0000001. Alguma coisa você fez errada na tua questão. Tem que ficar atento nisso também. Mas acho que é isso. Eita. Se vocês têm dúvidas. Acho que eram esses casos mais que eu queria falar mesmo. Esse aqui eu fui falando, né, enquanto tava ali. Esse aqui é parecido. Esse aqui é provável de cair na prova. Mas que eu falei, se der pra eu conseguir fazer uma aula semana que vem, eu vou tentar fazer. Porque quando cai uma questão assim, às vezes a tubulação é mais complexa, né? Esse coisa aqui tá aqui em cima, enfim. Mas essa é uma questão plausível de cair na prova, porque ele geralmente pede pra você calcular perda de carga. Aí pede pra calcular a distância aqui onde você bota essa bomba. Aí pede pra calcular também o NPSH, ver se a bomba tá cavitando ou não. Então é uma questão bem completa, né? Porque você calcula a curva da bomba, perda de carga, aí você faz aquela interseção, né? Onde a vazão, onde a curva da bomba e a perda de carga se cruzam, é o ponto ótimo de operação, aí você descobre qual que é a vazão ótima de operação, ou a distância da bomba aqui, dependendo do que ele vai pedir. E o NPSH para saber se a bomba tá cavitando ou não. Então, não vai dar tempo de fazer aqui, porque como eu falei, tem que sair. Mas vou tentar. Ver se eu consigo semana que vem, mas não vou prometer nada. Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que essas ideias assim são importantes. Beleza. Beleza. Nada. Valeu, gente. Foi o que eu falei. Eu preferi fazer assim, dando as ideias, principalmente porque a prova de vocês está com consulta. Então, tipo, vocês podem pegar esses casos, botar na consulta de vocês, óbvio. E aí, porque eu não queria que vocês ficassem se prendendo a números, porque números tem na lista de vocês sabem fazer conta. E eu acho que é muito melhor você ir pra prova com os casos e na hora você raciocinar os casos que você tem, do que eu fazer uma questão aqui engessada, que é uma questão simples, só de fazer conta. Então tem vários outros casos, tipo, pô, eu não sei o rei. Esse caso aqui que eu não sei a velocidade é mais complexo. Porque eu não tenho como usar diagrama de Moody, eu não tenho como usar. Eu tenho que fazer interação, então esse caso é mais complexo. Se ele me dá velocidade, é o caso mais simples. E aí ele provavelmente está pedindo para calcular a perda de carga, que é fácil. É só você ficar atento aos acidentes, né? Que às vezes as pessoas esquecem dos acidentes.
Mas de resto é fácil. Quando ele pede para calcular a vazão ou a velocidade, é o caso mais complexo que tem. E é um caso que pode cair na prova, tá? Que já caiu em várias provas. Então fiquem atentos a isso. Eu aconselharia fortemente a. Agora, peraí, deixa eu parar de gravar.